tem discutido já há bastante tempo, inclusive naquela lista preparatória lá que a gente estava discutindo, Eneja, eu sempre coloquei que a questão deveria ir para o Eneja, deveria ser discutido com mais profundidade lá. Nós temos discutido já há muitos anos os próprios critérios, né, de participação e dessa representação na Senaeja, o que significa a representação na Senaeja, e a discussão foi sendo feita com essa profundidade. Né? Então a gente traçou um panorama, né, sobre como foram as representações, um estudo detalhado das representações, as evoluções, os progressos que a gente fez nessa representação, o que tipo de representação que a gente quer, quando que a gente se sentiu mais ou menos representado, e toda essa análise dentro do Fórum São Paulo, que a gente tem agora o hábito, já há alguns meses, de se reunir quinzenalmente. Então, uma coordenação do Fórum se reúne de 15 em 15 dias, só não se reúne se não tiver assunto. Como ainda não aconteceu de não ter assunto, a gente tem se reunido toda sexta-feira, sim, sexta-feira não, à tarde, a gente tem se reunido e tratado de vários temas, inclusive esse que ocupou várias reuniões dessa de sexta-feira, com várias pessoas opinando e tentando construir, e pensando já, lógico, nessa reunião nossa que a gente teria aqui esse momento. Tá? São Paulo, dentro de uma conjuntura nacional, porque eu acho que a Senaeja, a gente tem que pensar dentro de uma conjuntura nacional, é óbvio que a gente tem um pensamento, uma visão a partir do nosso Estado, mas a gente está pensando numa conjuntura nacional e pensando não só, pensando também nisso, dentro da conjuntura dos fóruns. A gente tem uma conjuntura política nacional e tem o papel dos fóruns nessa conjuntura. Então, foi a partir disso que São Paulo foi escolhendo opções, né, e vendo por onde é o caminho que ia. Que conclusão que a gente foi chegando, né, durante essas discussões que a gente teve? A gente, das duas regiões, da Sudeste e da Nordeste, que tem como indicar nomes, né, a gente, por uma análise quantitativa, a gente percebe que a região Nordeste é uma região que ela representa 1/3 dos estados do Brasil. Então são 9 estados, é bastante estado. A gente percebeu também que dentro do panorama de representação na Senaeja, então se a gente pegar desde 2003 as representações que a gente teve na Senaeja, a gente teve muita representação da região Sudeste e uma representação só da região Nordeste. Então a gente vê que aí existe um desequilíbrio. Então, fundamentado nessas questões, fundamentado também nas fragilidades que a gente encontra em alguns estados da região Nordeste, e aí a gente cita, não falando que a educação, a EJA no Sudeste está uma maravilha, porque não está, né? Principalmente no nosso estado, o estado de São Paulo é um estado que ele sofre demais com essa questão política, ele tem um governo que não colabora com o nosso fórum, então toda a nossa ação ela é feita voluntária e vinculada quando existe algum poder executivo. Esse poder é sempre municipal. Tá? A gente nunca teve apoio do governo estadual, nem em agenda territorial, nem em programa Brasil Alfabetizado, nem nada. Então a gente é desassistido. Mas mesmo assim a gente consegue comparar a nossa situação, que é uma situação caótica, se a gente começa a olhar aquele e-mail do colega do Piauí, né? Começa a ver a situação hoje do Maranhão, né? E que eu acho que são estados bem indicativos da questão da EJA no Nordeste, né? A gente começa a perceber que lá a desarticulação também está em passos rápidos. Né? Então nós pensamos que a pessoa que a gente apoiaria seria uma pessoa da região Nordeste. Isso já foi a primeira definição que nós fizemos, levando em consideração todos esses fatores aí que a gente está falando. Né? Segundo, tá? Que nome do Nordeste? Tá? Quem poderia ser do Nordeste?
quem que a gente tem um diálogo, como é que a gente poderia pensar uma pessoa pontual, um nome que poderia representar isso, que não é um gestor e que também que tem esse rodízio de segmentos também, que não seria dos segmentos que já foram largamente representados dentro da Senaeja, como universidade e outros segmentos também que já tiveram na Senaeja, ocupando esse espaço aí durante muito tempo. E a gente foi fechando o nome de uma pessoa que tem atuado, né, que tem uma inserção boa, tem uma articulação boa, e a gente foi fechando o nome de uma pessoa do Pernambuco, né, que é a Miriam Burgos, que tem participado. Então a gente tem como indicação do Fórum de São Paulo o nome dela, a da Miriam de Pernambuco. Essa indicação, você já conversou com ela? A Miriam de Pernambuco, conversei com ela pela última vez hoje pela manhã. Ela a gente já vem conversando com ela já há algum tempo, tá? E ela disse: pode indicar meu nome, eu estou eu acho que eu vou conseguir fazer bem essa representação. O almoço está pronto? Amigo. Não. Agora eu entendi por que ele estava normal. Isso. Tudo bem. Elisângela. Bom, acho que um pouco do que eu vou trazer aqui, nós da região sudeste já conversamos um pouco, né? Nós lá nos 4 estados. Muito do que nós conversamos lá no Fórum do Espírito Santo, das discussões, foi fruto das discussões já lá no ENEJA, quando nós nos reunimos nas reuniões lá de representantes. A gente tinha a tarefa de retornar para a delegação, retornar para as pessoas do Estado, do Fórum, as reflexões. Nós começamos a pensar em como o Fórum do Espírito Santo poderia contribuir nesse momento de fragilidade que a educação de jovens e adultos está vivenciando. Eu acho que eu não preciso nem discorrer que é do conhecimento de todos, a questão da secretaria e tudo mais. Então, diante dessa preocupação com essa conjuntura e do compromisso que o Fórum de Educação do Espírito Santo ele tem com esse movimento, o Fórum definiu indicar o nome de uma pessoa. A definição do Fórum é o nome do Fabiano, que o segmento dele é educador, e nós acreditamos que é uma pessoa que vai nos representar, né? E aí a gente ficou muito preocupado em definir não um nome, apesar da gente ter que indicar, mas uma pauta política, que é o que a gente precisa consolidar nesse momento. E aí, assim, por que a gente definiu por esse nome? Porque a gente acredita que nesse momento é um nome que atende aos critérios que a gente precisa. É uma pessoa que, acredito que nem todos conheçam o Fabiano, mas é uma pessoa extremamente envolvida com a educação de jovens e adultos, atuante no Fórum de EJA do Espírito Santo. Ele tem uma formação política muito forte, muito consolidada, tem possibilidades de, em uma reunião, fazer uma leitura crítica de uma forma rápida, porque a gente também não pode ficar, como diz aqui, foi instaurado lá no EREJ, comendo mosca, né? A gente não pode, o representante não pode comer mosca, então tem que ser uma pessoa assim, muito bem articulada, de ideias, ele tem uma oratória muito favorável para esse momento. Então nós, assim, estamos completamente representados por ele. O fato de Fabiano não estar aqui hoje e de, mesmo assim o nome dele ser apresentado, é porque como critério não precisa ser só representante, né? Essa é uma reunião de representantes de vozes. Então, nós trazemos o nome dele e nós temos a certeza de que ele representa, e nós não seríamos insanos a ponto de trazer um nome que não representaria esse coletivo e que não contribuiria de fato com esse movimento, né? Então, eu gostaria de trazer para a apreciação de vocês. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram colocar em relação ao nome, em relação à indicação, à decisão do Fórum do Espírito Santo, a gente pode ir dialogando aí nesse momento de papo. Coloca os segmentos em relação
Qual é o segmento dele? Educador. O que da rede municipal? Municipal. É homem. Não, é homem. Fabiano. Não, quem é minha? Não. Analisa a felicidade. Vixe, Não está gente. entendendo. Olha, tem duas Chilene pessoas disso que não estão estão entendendo. perguntando aqui a mesma coisa. Eu perguntei se eles querem que eu pergunte, mas como surgiu uma outra pergunta, eu vou ter que fazer. O Gilson, ele coloca o seguinte, né? Uai, mas ninguém falou que outros, entre parênteses, fora os representantes, poderiam ser indicados. Tá lá no Shirlene diz, creio, seja somente representantes. Já houve Então, Aí tá tudo essa bem. discussão. Já saiu. Independentemente da discussão que nós tenhamos feito ou não, isso está deliberado Os Nos encaminhamentos. encaminhamentos, nas igrejas. E não é não, várias igrejas. A gente tratou disso mais particularmente no Pará. Foi. E aí foi. Você? Eu vou fazer essa. Quem vai Você tá com a minha amiga para fazer essa análise? Analisa.